Livro dos Espíritos, hoje a questão 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje, poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu encontro terá lugar mais prontamente. Seu espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. A subpergunta: dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certo, se um é preguiçoso. Considerações de Kardec. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma extensão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos criados um para o outro deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Por afinidade, os espíritos vão desenvolvendo, com idades mais ou menos similares, vão desenvolvendo a sua evolução e vão caminhando mais ou menos próximos uns dos outros. Mas, normalmente, alguém fica para trás, alguém distancia, e às vezes dois espíritos que são muito simpáticos, aí começa a distanciar por causa da evolução. Aí o distanciamento começa a acontecer, mas por causa da evolução. Uma simpatia continua, mas fica difícil de conviver no mesmo nível vibratório, ou às vezes até no mesmo planeta, por causa do distanciamento evolutivo que se mostra para cada um deles. Então, o que acontece? Às vezes, aqueles que estão na condição mais inferior, às vezes ele avança e o outro que está lá em cima fica estagnado, e de repente quem estava para trás, se ele trabalha, se ele esforça, ele alcança até ultrapassa. Isso acontece direto no universo, essas coisas acontecem muito. Tem muito espírito que está no nível evolutivo bem lá em cima, outro está lá embaixo, mas tem simpatia, são espíritos que têm uma proximidade muito grande vibratoriamente, e o outro está para trás, de repente resolve evoluir, ele vai, o outro que está lá em cima, dá uma estagnada, quando pensar que não, ele já está ficando para trás, o outro já ultrapassou. Isso acontece demais no universo. Isso não é uma regra não, mas existem essas exceções, porque normalmente o espírito, pela sua data de criação, eles já vão desenvolvendo mais ou menos próximos uns dos outros, vão subindo, igual as nossas crianças aqui, vão adquirindo idade, vão evoluindo, tanto na intelectualidade, quanto na consciência, na conscientização, no comportamento, mas tem uns que ficam para trás, tem uns que tem 20 anos, tem um comportamento de criança de 10, tem criança de 7 anos que comporta como um adulto de 30, então tem essas diferenças. Na vida espiritual também acontece isso. Mas normalmente vai tudo junto, vamos junto. Por exemplo, aqui na Terra está acontecendo isso aí. Existe um bloco de espíritos que estão subindo junto. Mas esse bloco não é a maioria, é a minoria. Mas não quer dizer que esses que estão subindo são mais velhos que quem está ficando. Porque muitas vezes, os que estão ficando para trás no processo de evolução, muitos deles são muito mais velhos do que esses que estão ascendendo. Então, a gente tem uma idade evolutiva de criação, que a gente vai subindo desde que a gente se esforça, desde que a gente aproveita as oportunidades. Então, espíritos que são muito simpáticos uns aos outros, às vezes distancia no processo evolutivo, mas a simpatia permanece. Tem espírito que está na angelitude, que ele é muito simpático, um espírito que está lá nas trevas ainda. Não quer dizer que o espírito que está lá nas trevas tem simpatia por quem está lá em cima, porque ele não tem essa visão, não tem esse olhar, porque ele está preso numa dimensão inferior, ele não tem essa visão. Mas quem está lá em cima tem. Então ele tem simpatia por quem está lá embaixo, porque são muito próximos dele no amor,
né? Quem está lá em cima, claro, né? Quem está lá embaixo já distanciou de tudo isso. Então, por isso que a gente vê muito espírito que está lá em cima, está na angelitude de descer lá para trabalhar lá embaixo, por amor. Muito mais por amor daqueles que ficou para trás, que são suas famílias cósmicas, família espiritual. Então, ele vem para trabalhar, para ajudar, para resgatar, para trazer ele para a luz. Porque esse é o trabalho dos espíritos superiores, é trabalhar em benefício dos espíritos inferiores. É o processo de evolução dos espíritos que estão lá em cima, não é todos, é claro que existem especialidades para todo nível, né? Mas a grande maioria que trabalha mais a linha do amor, então eles descem nas regiões difíceis para poder resgatar aqueles que são os seus entes queridos, são os seus fractais. Está sim de fractal de espírito lá nos abismos de espírito elevado. Fractais de espíritos que estão lá na angelitude, outros que estão nos mestres ascensos, naquele nível, estão cheios de fractais perdidos lá para baixo. Então, esse momento que nós estamos vivendo é o momento de fazer esses resgates tudo. Por isso que está cheio de espíritos de tudo quanto é lugar do universo aqui, trabalhando esse benefício para resgatar aqueles queridos deles que estão aqui para trás. E esses coitados nem têm noção de que estão resgatados por aqueles que os amam muito, que já teve uma vida muito próximos a eles, que subiu no processo de evolução e eles ficaram para trás. Então, estão aqui para resgatar. E nós não estamos distantes disso, não. Nós estamos aqui também para resgatar os nossos fractais. Nós, como espírito. Porque nós, consciência encarnada, nós somos um fractal no espírito que habita nós, que nos habita. Então, nós também temos essa responsabilidade, além de nos resgatar a consciência encarnada que nós somos. Então, o processo de evolução que nós estamos desenvolvendo aqui não é unicamente só para nós, consciência encarnada. É para um todo. É para todos aqueles fractais que compõem a nossa família cósmica, o espírito que habita nossas vidas. Então, é a gente que está aqui nesse momento com essa grande responsabilidade. Por isso, a reforma íntima é muito importante, porque quanto mais a gente afasta as nossas mazelas, mais autoridade moral a gente obtém e resgata por atração magnética. A gente vai trazendo todo mundo para o eixo, todo mundo para o equilíbrio, todo mundo para a linha. E todo mundo entra no equilíbrio. Por isso que a gente vê muita criatura que é encarnação de um ser angelical que ninguém acredita, porque se comporta como qualquer um. É uma criatura normal, cheia de defeitos, cheia de falhas, aparente, mas ninguém sabe que aquela criatura é apenas um fractal de um ser angelical que está ali, porque era algum fractal que ficou para trás, ou porque decaiu, ou porque mergulhou aqui no esquecimento e adquiriu coisas ruins, né? Porque isso é normal acontecer. Então, por conta disso aí, ficam resgatando, tem que ficar resgatando. Aí não quer dizer que é uma queda para o espírito, mas o fractal ficou para trás, então ele tem que resgatar. Porque você sobe, quando você não tiver mais corpos astral para poder reencarnar, aí não vai ter fractal para trás mais, mas enquanto tiver um para ser resgatado, ainda tem corpo astral. Ele pode estar lá na angelitude há bilhões de anos, que se tiver algum fractal para trás, o corpo astral dele ainda precisa existir para poder fazer aquele resgate. Então, esse momento que está acontecendo, esses resgates todos, por isso está encarnando espírito de grande elevação aqui, que dificilmente, às vezes, é acreditado pela humanidade, porque não tem esse olhar, porque não enxerga espírito elevado ao seu meio ali, né? Porque está por aí, está misturado no meio de todo mundo, anônimo. Alguns até tem que ter um certo desponta em algum processo que eles estão desenvolvendo, mas a grande maioria estão tudo anônimo. É um espírito que a gente nem imagina, que às vezes está do nosso lado, é um ser de alta hierarquia espiritual, está ali, está encarnado ali para poder trabalhar. Ele resgatar fractal, trabalhar para ajudar os outros que estão ao seu redor. Então esse é o grande processo que nós estamos inseridos nele, melhorar a nós para ajudar a melhorar os outros, adquirir cada vez mais conhecimento, moralidade e trabalhar a nossa transformação real e verdadeira para a luz, para que a gente possa usar isso para trabalhar os outros. A gente se tornando com competência suficiente para ajudar os outros a vir, para trilhar o caminho. Porque onde é que tem alunos, precisa ter alguém que os ensina, que os ajude. É os mestres, né? Porque o mestre tem de todos os níveis de mestre, desde o lado do jardim da infância até o universitário. Aquele que está ensinando é um trabalho de mestre, para ajudar, para ensinar.
Mas para ensinar, você precisa de aprender. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não aprende? E como você aprende uma coisa que não executa na sua vida? Então, esse que é o grande papel de muita gente nesse planeta aqui, em todas as religiões, fora das religiões. Tem muita gente fazendo esse papel de mestre, ajudando, ensinando aqueles que precisam ser resgatados, aqueles que precisam aprender para evoluir, para crescer. Porque se não tem crescimento espiritual, não tem evolução. Se não tem evolução, ele vai ter que ser removido do planeta, porque está em ascensão de forma escancarada. Nós estamos vendo que o planeta já está em outro nível vibratório, já é um outro planeta Terra. Apesar de muita gente está vendo um planeta que não mudou nada, a humanidade que não mudou nada, mas é para quem não tem olhos para ver, porque quem tem olhos para enxergar essas mudanças não estão vendo. Estão vendo que as mudanças estão acontecendo. E isso não acontece de uma forma rápida, de uma forma de uma hora para outra. Isso é coisa gradual e constante, mas a gente está vendo esse gradual e constante se acelerando. Isso, para quem tem olhos para ver, está enxergando que as mudanças estão acontecendo. Apesar de que muita gente está piorando, mas tem muita gente melhorando. Para que muita gente esteja piorando, é porque não está suportando a energia do planeta, porque está ficando cada vez mais incompatível. Então, a frequência não está no nível da frequência do planeta, então tem muita gente que não consegue acompanhar. Estão surtando de todas as maneiras, pessoas que não têm nada, não aconteceu nada, não teve nenhum problema na sua vida, de repente, por um motivo, por uma gotinha d'água, ele surta. E está acontecendo surto de criaturas de todas as idades, até criança. Esse dia para trás eu vi um vídeo de uma criança de uns 10 anos que eu vou te contar. A Renan deve ver um vídeo daquele que você baixa até a sua frequência de ver o tamanho do ódio que aquele menino emandava. Eu nunca vi uma coisa daquela, não sei se você chegou a ver. A criança falava que queria matar o pai, queria matar o avô, queria matar a mãe, queria matar o mundo inteiro, falava que odiava Jesus, não sei o que lá, mas a criança estava, as pessoas adultas ficavam em volta dele, nem chegava perto, o tamanho ódio que ele emanava. É um surto que eu nunca vi daquele jeito. Eu vi postado nas redes sociais, eu fiquei abismado de ver aquilo. E uma criança pequena assim, ó. Você olha na criança assim, parece uma criancinha inocente, criança bonita, e surtado daquele jeito, com um ódio que nunca vi daquele tamanho. Isso está acontecendo com os seres de toda a idade. A gente vê pessoas que têm uma vida tranquila, sem problema nenhum, de repente ele surta. Faz as maiores barbaridades. Por que acontece isso? Porque não está mudando nada dentro dele, a sua frequência está ainda em baixa, e o planeta está em outra frequência, os espíritos da luz estão cada vez mais chegando mais, e trabalhando cada vez mais, e as pessoas que não mudam, ele não suporta, ele não aguenta, ele fica doente. E ele não sabe por quê. Não é obsessão, não é nada, é a própria criatura. Ele mesmo que não suporta a vibração. Então é por isso que é necessário que a gente faça reforma. Eu nunca falei isso para vocês, né? Fazer reforma íntima, né? Não, é a primeira vez que eu estou falando. Hoje. Então, a gente nunca deve cansar de repetir. A reforma íntima, gente, não é brincadeira. É uma urgência. Que quem não fizer vai surtar mais cedo ou mais tarde, hein? Porque a gente corre o risco de surtar mesmo, porque não vai suportar a frequência vibratória do planeta. E a gente não enxerga isso. A gente sente, não enxerga. É para sentir. E a gente não enxerga a gente também, a gente tem que sentir a gente. Quando a gente olha para o mundo, se a gente não sentir que o mundo está melhor, a gente não vai ver. Porque olhar com os olhos você não vê melhor mesmo, não. Você tem que sentir. Sentir as pessoas, sentir aqueles que estão ascendendo e aqueles que estão regredindo. A gente vê tudo isso aí. É como se tivesse um telão mostrando para a gente. E a grande maioria não vê isso. Mas para quem vê isso, é preciso de passar essas informações para os outros, repetir, para que isso fique. Porque fica no espírito, fica, mas não externa. Aí as pessoas não percebem. Ele vai perceber lá na frente, quando o tempo já passou, já desperdiçou a oportunidade, aí ele vai perceber que tinha falado, que tinha aprendido tudo aquilo, que tudo estava dentro dele, ele vai ver naquele momento e não foi aproveitado na hora que precisava. Então é por isso que a gente não cansa de repetir, mude, precisa mudar, e a gente precisa de renunciar a algumas coisinhas que são muito prazerosas para nós,
mas são muito prejudiciais para a ascensão do espírito. Então, aquilo que pode ser uma renúncia neste momento, pode ser uma premiação daqui a um tempo bem curto, porque isso é só uma adaptação. A gente deixa de ter uma vida cômoda, que para nós é prazerosa, mas é muito material, e nós precisamos de tirar esse prazer material para o prazer espiritual. Isso aí tem uma transição. A gente tem que renunciar a algumas coisas que é muito boas para nós hoje, para adentrar em alguma coisa que para nós não tem muito significado. Mas a gente tiver consciência de que aquilo é necessário, você faz uma renúncia. Esforça um pouquinho, é uma adaptação, é como se fosse um regime, né, para emagrecer, um regime para curar alguma doença. No instantinho você se adapta. Quando você se adapta, você vai perceber o prazer que é aquela mudança que você chegou, e você olha para trás, aquilo que era prazer para você, você olha como se fosse brincadeira de criança, como se fosse coisas infantis. É assim que a gente vai ascendendo, que a gente espera, né, que a gente detesta uma coisa para gostar da outra, não, isso é tudo transição. A gente tem que fazer as coisas devagarinho, para que não sofra com a nossa reforma íntima, porque reforma íntima com sofrimento não é benéfico para ninguém. Isso aí vai causar um trauma para o espírito, vai causar uma dor para você mesmo, sofrimento para si mesmo, e não é isso que a espiritualidade pede para a gente. A gente tem que fazer a nossa transição sem sofrimento, com esforço. Esforço sem sofrer. Porque se ficar reprimindo coisas para você sofrer, você não vai conseguir nada. E tem gente que não sabe como é que faz as coisas, quer fazer tudo uma hora para outra, quer mudar tudo. Não tem jeito. Tem que ser gradativo, porque você não percebe. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Pessoa que come carne, né? Vamos supor que ele quer parar de comer carne, quer deixar de ser carneiro, porque ele sabe que, fatalmente, no futuro, se ele ficar por aqui, ele não vai ter essa condição de alimentar mais. Como é que ele faz para abandonar comer carne? Porque ele gosta de carne, não come sem carne de jeito nenhum. Como é que ele aprende isso? Sem estragar o seu organismo, sem ficar doente. Como é que ele trata isso? Uma receita que é infalível para qualquer um. Você come carne todo dia? Começa a comer carne um dia sim, um dia não. Você não vai sentir muita falta para você ficar um dia só sem comer carne. Aí no outro dia você come. Aí vai assim. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando você viu que está normal, não deu problema nenhum, você não sentiu tanta falta assim, porque ficou um dia sem comer carne, mas no outro dia você comeu. Aí você começa 2 dias sem comer carne e um dia. Vai fazendo assim, vai adaptando, vai passando o tempo, não importa se gastar 1 ano, não importa. E você vai aumentando para você ver. Aí você passa 3 dias sem comer carne e um dia você come. Adaptou? Fica 1 semana sem comer carne. Aí fica, um dia você come, num domingo você come um frango. Aí você vai fazendo assim, quando pensar que não está fazendo falta não. Não é comer carne mais. Para todos os nossos defeitos morais, é a mesma receita. Faça a mesma coisa. Se a gente gosta de ser maledicente, se a gente gosta de ser fofoqueiro, tira um dia para não conversar com o vizinho, com ninguém, para não fazer fofoca. Nem liga a televisão. Tira um dia, não conversa com ninguém. Faz um retiro espiritual. Aí no outro dia você conversa com todo mundo, fofoca, o que você quiser. Vai treinando para vocês verem. Mesmo jeitinho que eu fiz com a carne. Vai fazendo assim também. Quando pensar que não, já perdeu o hábito de falar besteira. Mas com consciência que aquilo é prejudicial. Não é assim para fazer um treino sem objetivo, não. A gente tem que ter consciência. Isto é reforma íntima. É receita para reforma íntima sem sofrer. As pessoas não sabem fazer reforma íntima, não conseguem, porque quer largar tudo de um dia para outro. Não consegue. Não tem jeito. A gente tem defeito moral, tudo quanto é jeito. Você quer arrancar tudo. Você quer virar um santo de um dia para outro. Não consegue. Faça uma coisa por vez, especialmente as mais fáceis. Vai adaptando com as coisas mais fáceis, aí depois vai passando para as mais difíceis. Mas tem que reconhecer aquilo que você tem. Porque você não reconhecer, você não sabe o que trabalhar. Então isso chama-se vigilância. A gente vigiar. A gente, 24 horas por dia, você descobre qual que é os defeitos que você tem. Mas para isso você precisa ter um pouco de estudo. Você tem que ter um pouco de estudo na sua mente para você saber o que é defeito moral e o que não é defeito moral. E isso aqui nós temos de sobra, esse conhecimento. Nós estudamos sobre isso. Nós sabemos qualquer um dos defeitos que a gente tem. É só olhar na Igreja Católica, os 7 pecados capitais.
Tem alguém que conhece eles? É difícil o espírita saber isso, né? Até os católicos não sabem hoje em dia, né? São 7 pecados capitais, 7 pecados aparentemente simplórios, mas são os mais perigosos. Pode falar? Pode falar isso? Ninguém sabe, né? Eu sei eles, mas eu não sei a ordem. Não, sem ser a ordem, não precisa nem ser a ordem, né? É preguiça, avareza, luxúria, ira, inveja, gula, preguiça. E preguiça, né? É. Certo. Luxúria, soberba, avareza, ira, gula, inveja, preguiça, na ordem. Então, isso aí é coisas tão graves assim ao nosso ver? Parece que não, né? Mas fica com isso para vocês verem, se a sua frequência sobe. Olha o que é a gula. A gula é um pecado muito grande? Não, mas você fica materialista. Soberba, o que é soberba? Muita gente nem sabe o que é uma soberba, né? Então, a soberba é arrogância, é a mesma coisa. Soberba é se considerar melhor que os outros, mais sábio do que os outros, se sentir superior aos outros. Então, tudo isso é um desastre para a nossa ascensão espiritual. A gente precisa aprender isso aí. Isso aí, vem trabalhando esses itens aparentemente simplórios, né? Difícil até de entender, mas ele precisa de compreender isso. Para poder ir trabalhando e ver se a gente tem isso aí dentro da gente. Se a gente tem, vamos trabalhar. Porque é preciso, isto faz parte da reforma íntima. A reforma íntima não é transformar num santo, não, mas é tirar as coisas que impedem a gente subir o degrau da ascensão. E se a gente não fizer isso, não sobe. A gente pode ser caridoso, pode ser bondoso, pode ser a pessoa mais bondosa, você para trabalhar em benefício do próximo, mas se você tiver esses defeitos morais, você não sobe. Você só tem crédito com os outros, porque você ajudou muita gente. Você ajudou muita gente a progredir, melhorar, tirou a fome de muita gente, ajudou muita gente a ser melhor, mas você não consegue subir, porque isso impede que a sua frequência aumente. Aí você não fica compatível com a frequência de um planeta de regeneração, que vibra em 5ª dimensão, que é muito mais rápido as velocidades dos componentes que compõem um planeta. E nós é a mesma coisa. Todas as partículas que compõem os nossos corpos é a mesma partícula. As mesmas partículas compõem um planeta, um Sol, um universo, uma galáxia. É as mesmas partículas. A diferença é só a quantidade de partículas para um planeta e do nosso corpo. E outra, os nossos corpos perispirituais, mesma coisa. São as mesmas partículas em outro plano dimensional. É a mesma coisa. Os mesmos átomos que compõem nosso corpo físico, é os mesmos átomos que compõem nosso corpo, o corpo astral. Só que está em outro plano de vida. É matéria também. Então a gente precisa de melhorar. E para melhorar, a gente precisa esforçar sim. É preciso esforçar. Mas não precisa sofrer para esforçar, não. É aprender o caminho. Aprender o mecanismo ali que você não sofre. É só, em vez de sofrer, esforce. É o esforço sem sofrimento. É reforma íntima sem martírio. A gente precisa aprender essas coisinhas. São receitas simples de aprender. Não é tão complicado de seguir, mas é difícil de descobrir sozinho. Então é preciso que a gente passe a fórmula para que as pessoas possam trabalhar. Então, é a gente fazendo isso no nosso dia a dia, a gente vai descobrindo quais os defeitos que a gente ainda tem, que precisa ser trabalhado, mas é preciso que você os aceite. É preciso que você reconheça as suas sombras, porque se a gente ficar negando as nossas sombras, como a maioria dos seres aqui desse planeta faz, fica negando as suas sombras, então ele fica alimentando a sua sombra e fica hipócrita, porque ele acha que não tem. Não é que ele não acha que não tem, não. Ele finge que não tem, mas ele sabe que tem. É possível a criatura nesse nível de evolução não saber que ele tem aquelas sombras todas, mas ele finge que não tem. Porque aqui na vida física, a máscara é muito forte, ninguém enxerga as pessoas como é na realidade, mas a gente sabe. Se você quiser saber o que você é na realidade, você sabe, porque a espiritualidade sabe. E a gente precisa saber, porque eles não vão chegar a falar para a gente assim, ó, você é isso, assim, e aquilo, você tem que trabalhar isso aí. A gente precisa descobrir aquilo, porque a gente está no esquecimento, mas a gente precisa esforçar para aprender tudo isso, porque a intuição vem, as orientações vêm, mas quem tem que fazer é a gente. E se a gente não fizer, a gente está desperdiçando o nosso tempo aqui na encarnação, que é muito difícil, uma encarnação é concorrida, um tempo para encarnar aqui. No lugar que nós estamos encarnados aqui, tem centenas de espíritos que gostariam de estar no nosso lugar, na nossa vaga aqui. E a gente está aqui.
Então, aparentemente é um privilégio para quem está aqui neste momento, porque tem muito espírito que poderia estar aqui, e talvez eles aproveitariam muito mais a vivência deles aqui, do que muitos estão aqui, estão desperdiçando, está jogando a sua encarnação pelo ralo, não está enxergando o momento difícil que nós estamos vivendo. Não é difícil sim, porque as coisas estão apertando, né? O ano letivo do Espírito está no fim do ano, então está na hora de você aprender tudo que você não fez o ano inteiro, quer dizer, a sua vida inteira. E agora está chegando o fim do ano, muita gente está no fim da sua jornada aqui e não realizou nada, não fez nada. E tem muitos que estão adiantados, porque são alunos esforçados, espíritos esforçados, que estão fazendo tudo que precisa fazer. Então, esses estão bem na escola, está indo bem, está com uma nota boa. Mas tem muita gente aqui que está tudo com nota vermelha. Esse planeta que tem muito mais nota vermelha do que nota azul. Então, como é que faz? Qual escola que quer frequentar? A escola que está subindo de degrau? Que está evoluindo? Está mudando de categoria? Ou quer voltar para o primário? Porque vai voltar para o primário para relembrar todas as lições que não aprendeu. Então, tem muito espírito que nem são tão trevosos assim, né? Então são muito trevosos, mas não querem evoluir. Pelo simples fato de não querer evoluir, tem que ser removido, sem ter retirado. Então tem muita gente que está nessa condição. E a espiritualidade está fazendo de tudo para poder trazer ensinamento e abrir essas cabeças para que os ensinos cheguem, para que todos possam trabalhar, para que o máximo possível consiga ficar por aqui. Porque para Jesus ele gostaria de ficar 100% da população aqui. Mas não depende dele. O esforço ele faz, mas não depende dele. Cada um tem que escolher. Então, os ensinamentos estão vindo, a espiritualidade está fazendo de tudo, está encarnando muito espírito, está ajudando, está fazendo de tudo para que essa conscientização chegue para todos. Mas, infelizmente, nem todos estão prontos para isso. Tem gente que fala descaradamente, eu vou para qualquer planeta, se lá tiver churrasco, cerveja e mulher, eu vou embora tranquilo, não quero ficar aqui não. Eu quero ficar onde tem churrasco, cerveja e mulher. Quer dizer, é espírito que não está nem aí, não está preocupado com a evolução, ele só quer continuar do jeito que está. Quer dizer, ele quer continuar com o véu da Matrix sob controle, ele quer continuar sendo controlado, ele não quer estar no controle, ele quer ser controlado. A grande maioria da humanidade, ele não quer estar no controle, ele quer ser controlado. Porque a gente, quando está no controle da luz, é um controle suave. Jesus não falava que meu jugo é suave e leve? Por quê? Ele está no controle daqueles que querem ser controlados por ele. Mas é um controle amoroso, a gente escolhe a vontade, você não é oprimido a nada. Agora a grande maioria está sob um controle de treva. Então ele faz sem saber. Ele é controlado e não sabe que é controlado. Mas ele se gosta, sente bem, porque ele fica confortável, ele não precisa esforçar a nada, ele continua do mesmo jeito. E a vidinha que ele está levando, para ele está de bom tamanho, ele não tem ambição de ser melhor, não tem ambição de se espiritualizar, muitos nem têm noção disso, tem muitos que nem sabem o que é espiritualidade, não estão preocupados em aprender, crescer e evoluir. Então a gente precisa deixar de estar estagnado para poder buscar, porque nós somos seres eternos, as informações estão chegando cada vez mais, a espiritualidade está fazendo de tudo para poder ajudar, exorta, fala amoroso, fala de uma forma, fala de outra, está tudo sendo transformado, tudo sendo mudado, e a grande maioria não estão preocupados com isso, e está na hora de se preocupar. Há muita gente está preocupada assim, em apenas ser religioso. A religião é bom até certo ponto, mas depois você precisa tomar você tem que caminhar pelas suas próprias pernas. Você não pode ficar na dependência de um pastor, de um padre, nem um dirigente espírita, nem de nada. Você não pode ficar na dependência eternamente disso. Você é um espírito que vai chegar na genitude. Você tem que ficar na dependência de Jesus. Mas não deixar que ele vai fazer tudo por você, que ele não vai fazer, não. Mas a oportunidade ele vai dar todo o tempo que você quiser, a oportunidade tem. Porque Jesus é a voz de Deus aqui, é Deus que faz tudo, mas Jesus está no comando, Ele que responde tudo, Ele que é o grande controle da luz que tem aqui. Se a gente quiser ser controlado, seja por Jesus então, porque é um controle suave, amoroso e bondoso, que todo mundo vai sentir feliz de ter um controle deste na sua vida. É isso que nós estamos escolhendo aqui, ser controlado pela luz. E a gente responde a isso, porque é muito bom, é muito prazeroso. E a gente não sofre não, muito pelo contrário.
Sofrimento é o que a gente tinha alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Naquela época eu não sofria não, mas hoje com o nosso pensamento a gente imagina, pô, eu pensava que eu era feliz naquela época. Não era não, agora sim, agora eu sou. Mas eu quero ser mais. E vai ser, basta querer. Quanto mais você sobe, mais feliz você é. Quanto mais próximo de Deus você está, a felicidade só aumenta. Não tem limite para a felicidade. Porque o que faz a gente ser verdadeiramente feliz é ficar ligado a planos materiais. Mas se a gente passa, por exemplo, sai numa prova de expiação, que é um planeta de terceira dimensão, que vibra em terceira dimensão, para um plano de regeneração, você já deu um passo, já está bem mais feliz. Mas ainda tem muito mais. Aquele sofrimento que você vivia antes, quando você era devedor de dívidas kármicas, cheio de doenças, cheio de dificuldades de todos os níveis, que causa sofrimento em qualquer um, a gente vai deixar de existir isso aí na nossa vida, vai deixar. Porque a gente saiu daquela condição, você não tem dívida kármica, aprendeu, quitou tudo. Quer dizer, as enfermidades, você vai gradativamente vai deixando de existir na sua vida, porque você vai tendo um controle alimentar, controle emocional, controle de pensamento. Aí você não vai criar mais doença, não vai criar mais dificuldade, você não vai criar mais inimigo, você não vai fazer mal a ninguém. Aí o que acontece? A sua vida fica boa. Você vive uma regeneração num planeta de prova e expiação, que tem muita gente que vive isso aqui. Agora, quando todo mundo estiver nessa condição, é melhor ainda. Aí vai estar melhor. Mas para isso a seleção é muito grande, tem que selecionar mesmo. Não pode ficar uma maçãzinha podre ali, senão vai apodrecer o resto tudo. Então, se a gente se considera uma maçã podre, é preciso que a gente descubra onde é que está o nosso podridão ali para poder limpar, para poder ficar saudável, para que você seja merecedor de ficar no meio das frutas sadias, das criaturas saudáveis, para que você não contamine ninguém e ninguém vai contaminar você. Aí todo mundo cresce juntinho, todo mundo vai evoluindo. É lógico que muita gente vai ter um esforço maior que os outros, mas todo mundo vai ficar melhor. Quanto mais você se esforça, mais você sobe. O esforço é recompensado pelo nível de categoria que você atinge, pelo esforço que você faz, você vai subindo. Tem gente que chega na angelitude muito antes de outros. Por quê? Porque ele é mais esforçado. Às vezes o outro é um pouquinho mais preguiçoso, mais tranquilo, mas ele chega também. Mas ele demora um pouco mais. Um chega mais rápido, porque ele esforça mais, dedica mais, aplica mais, ama mais. Então é isso que a gente tem que aprender. É para isso que nós estamos aqui. É o conheça a ti mesmo. Né? Conhecer a si mesmo. O conhecimento, prática do bem. São coisinhas simples, né? Não precisa ser estudioso, não precisa ser nem religioso para isso. Né? É o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. São coisinhas singelas, pequenininhas, e para isso a gente precisa estudar uma biblioteca para a gente entender isto. Mas são coisas simples. Jesus ensinava um universo de ensinamento com coisinhas simples, com frasinhas pequenininhas. Né? E as pessoas estudam um monte de livro, e não aprendem o que Jesus ensinou com umas coisinhas, umas frasezinhas simples, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Não é tão simples. O que é amar ao próximo como a si mesmo? Não é limpar todas as mazelas? Não é amor ao próximo, sem preocupar com religião, sem preocupar com cesta básica, sem preocupar com esmola, com nada. É amor, só isso. Amor ao próximo, não é amor ao próximo ser humano, não é amor ao próximo, é a tudo. É um inseto, é o animal, é a planta, é o planeta, a água, o ar, tudo. É amor mesmo, só amor. Quem faz isso não precisa de religião, não precisa de nada, não precisa nem saber ler. E a gente sabe ler, a gente gosta de estudar, estuda muito, fala para os cotovelos. Né? É só aplicar na nossa vida. É o esforço, é a dedicação. Não adianta mais ser um religioso dedicado, vai no centro todo dia, vai na missa todos os domingos, vai no culto evangélico nos dias que tem, não falta de jeito nenhum. Mas se você não usa aquilo para você, o crescimento, não esforça para pôr em prática aquilo que você estuda, não adianta nada. Você chega do outro lado com a mão na frente e outra atrás. Não fez nada, não realizou nada, só adquiriu conhecimento. Conhecimento não leva ninguém para cima. Você só fica mais inteligente. Você só fica mais culto. Mas moralmente não muda. Então a gente precisa mudar, é a nossa condição moral. E para isso, para quem tem conhecimento, é bem menos difícil. É bem mais fácil.
Porque o conhecimento faz a gente aprender como lidar com a gente mesmo, como lidar com o nosso problema, nossos processos de crescimento. E assim a gente estuda um livro dos Espíritos, você aprende muito mais, de apenas ficar lendo uma pergunta e uma resposta, e ficar tentando decifrar o que significa cada resposta com poucas palavras. Não, você abre um leque e vai buscando a reforma íntima em tudo. Você pega um evangelho, você lê uma página do evangelho, você pode fazer um livro daquilo que você interpreta ali no seu espírito, com um olhar espiritual. Mas para aplicação, é lógico que para aplicação você passa para os outros também, porque tudo que você adquire você passa para o próximo. Aí se você passa para o próximo e não aplica para você, o outro talvez já vá aproveitar, menos você. Acontece demais no nosso meio aqui. Espíritas, ensinou tanto, e os outros aprendeu tanto e subiu tanto, e o espírito que ensinou tanto não progrediu nada. Chega do outro lado, não fez nada para si, não mudou, só ensinou. Então ensinar sem aprender também não é bom. A gente tem que aprender primeiro, e só aprende aquele que trabalha, que aplica. Porque se não aplicou, é porque não aprendeu. Tudo que a gente estuda, a gente tem que aprender, é na prática, é praticando para si mesmo. Porque é para isso que nós somos espíritas, para isso que nós viemos para a doutrina espírita, para nos educar, descobrir onde é que estão as nossas falhas, para que a gente tenha mais facilidade de trabalhar para o benefício próprio. A gente não está aqui para ajudar o próximo, a gente não está aqui para curar o próximo, a gente não está aqui para desobsidiar o próximo, mas isso tudo faz parte do processo. A gente está aqui para nos curar, para nos obsidiar, para nos melhorar, para nos curar. E, consequentemente, a gente acaba transferindo isso para os outros, porque é impossível você exercitar alguma coisa para o seu benefício e o alvo não é o próximo. Mas tem muita gente que acha que é só para o próximo que tem que trabalhar. É só para ensinar o próximo, é só para ajudar o próximo, e o que está mais precisado, que é o que está aqui, que somos nós, não faz nada para o benefício próprio. Então isso é um grande erro que comete muitos de nós aqui, muitos dos espíritas cometem esse grande erro. Acha que é um grande benfeitor para o próximo, mas não é nada para si, não trabalha para si. Não trabalha para a sua família, não trabalha para a sua saúde física, não trabalha para a sua saúde mental, nem a sua saúde energética, nem espiritual, nem emocional. Não muda nada. Então a gente precisa de aprender que é nós que estamos aqui, quem cura é nós. Jesus não vem aqui curar nós, não. Cura corpos. Vinha, ele curava muitos corpos, não curava? Fazia milagre. Mas a alma não tem jeito. A alma não tem cura. Quem cura a alma é a própria alma. É o próprio espírito que se cura. Nós somos nossos autocuradores. Então a gente cura quando a gente transforma, quando a gente melhora. Porque a gente cura melhorando a nossa energia. Aquilo que nós somos de realidade. Então vamos passar para a próxima pergunta, para nós conversar, mudar um pouco do tema, né? A lembrança da existência corporal. Pergunta 304. O espírito se lembra da sua existência corporal? Sim. Quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que por vezes se ri apiedado de si mesmo. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades de sua infância. Lembra assim, né? Chega do outro lado e lembra assim. Mas de quantas encarnações lembra? Só da última. O véu do esquecimento para o encarnado aqui, no plano espiritual também continua. Para a grande maioria. Eles não lembram da anterior a essa, não. Ele lembra dessa que viveu aqui, foi para lá, tá, beleza. Espíritos medianos, chega do outro lado, ele reconhece que ele fez muita besteira, que esse comportamento dele é muito infantil, que chega do outro lado, muda tudo. Né? Ele chega lá com um comportamento mais adulto. Espírito mediano, né? Que não é das trevas, também não é da luz, mas está aqui, está na média. Então ele chega do outro lado, ele se comporta razoavelmente bem. Vai trabalhar, recebe os tratamentos naturais, vai aprender, vai estudar, vai trabalhar, preparar para uma próxima encarnação. Mas ele lembra daquela encarnação, das anteriores ele não lembra. A que antecede aquela ele não lembra, a outra ele não lembra, as outras ele não lembra. Mas ele sabe que teve outras vidas, porque já tem isso dentro dele. Mas tem muitos espíritos, alguns ainda, não vamos dizer muito não, que já não são tantos assim mais não. Mas tem espírito desencarnado que não acredita em reencarnação, você sabia disso?
A gente já deparou com muitos que não acreditam em reencarnação. Não, a vida é só essa aqui, acabou, morri, acabou. Não quero nascer, não, bicho, não veio, não tem esse negócio, não teve outra vida, não, só essa. Por que eles falam isso? Por quê? Primeiro, não estuda, não sabe nada. Quer dizer, a ignorância continua do outro lado também, não é porque morreu que já aprende tudo, não sabe nada. Não tem isso não. A gente estuda qualquer plano que tiver, tanto de cá quanto de lá. Se você não estudar daqui, você não estuda de lá também não. Se você é ignorante aqui, do outro lado você é ignorante também. Então, a gente tem que levar o conhecimento daqui mesmo. Não significa que o nosso espírito não tem algum conhecimento, sim. Mas a sua consciência encarnada chega do outro lado. Se você não tiver uma moralidade, você não acessa o conhecimento que você já teve, que você já adquiriu. Você chega do outro lado sem saber nada. Você acha que não tem encarnação. Tem muita gente que pensa que não tem. A gente tem que mostrar para ele, para convencer para ele que existem outras vidas, porque ele não acredita, porque não lembra. É natural, né? Eu não vejo os nossos irmãos evangélicos não acreditam em reencarnação, porque eles não lembram de nada. Né? A gente também não lembra, mas a gente sabe que é real, né? Porque a gente comprova, a gente comprova isso aí constantemente com os espíritos, que traz prova disso aí. Até a gente mesmo tem prova disso, né? Mesmo a gente sem lembrar. Os espíritos desencarnados, que são ignorantes, que não estudam, que não preocupam com nada, eles também não lembram da vida anterior deles, não. Então eles fazem o que eles bem querem, perseguem quem eles quiserem, fazem maldade do jeito que eles quiserem, que só lembra aquela existência que ele sofreu, que ele foi maltratado, não lembra do resto. Aí a gente, para mostrar para ele que existem outras vidas, a gente leva numa vidinha qualquer do passado dele, pronto, acabou, mata a charada na hora. Na hora ele sai daquela ignorância, ele já percebe que aquilo que ele acreditava não é real, não é verdadeiro. Aí, o que acontece? Muda tudo. Aí ele adquire um conhecimento instantâneo, de uma hora para outra. Não é que ele lembrou, não. Ele viu, foi levado lá, então ele comprovou, viu na realidade o que ele já viveu. Isso a gente faz assim, é uma vida, a gente até fala assim, até brinca com isso, você quer que eu leve uma em outra? Tem mais, se quiser, vamos outra para você ver, para você comprovar. Não precisa não, acredito. E normalmente ele vai numa vida que ele era muito, mas muito pior do que aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Então, essa realidade, nós aqui, os encarnados, tem também essa conscientização. Então, é preciso que a gente aprenda, que a gente estuda na teoria, aquilo que a gente não consegue comprovar na prática. Então, para quem é espiritualista, para quem estuda sobre reencarnação, não tem dúvida que a reencarnação existe. Mas não é porque ele lembra, não, é porque ele sabe, porque estuda, porque sabe. Então, o conhecimento a gente adquire. O conhecimento não vem de graça só porque morreu, não. Porque os espíritos do outro lado também, aqueles que sabem, sabem mesmo, porque aprendeu. Aqueles que não estudou e não aprendeu, não sabem. Então, é para isso que existe, por exemplo, o nosso meio aqui. A gente tem essa consciência, a gente ensina, tanto encarnados, quanto desencarnados também. Então, você vai ajudando a espalhar conhecimento para o máximo que puder. Aí você vai abrindo consciência, você vai fazendo o progresso dos espíritos, pelo menos no conhecimento, para que ele possa aplicar, desde que ele queira, desde que ele se esforce. E isso com toda certeza, quem está desencarnado enxerga o esforço com muito mais clareza do que o encarnado, porque o desencarnado não tem barreira, não tem limite, não tem máscara. Então, desde que você mostra a realidade para ele, ele enxerga e pronto, acabou. Aquilo ali fica. Então, ele enxerga que ele tem que fazer mudança. Ele enxerga que está no caminho errado. O encarnado não tem isso. O encarnado a gente precisa falar, repetir, fala, repete. E muito difícil fica entranhado na consciência do encarnado, né? Mas o espírito fica, claro. O espírito fica ali. Plantou, ficou. Não sai mais. Mas não lembra. Então, é por isso que tem que estar repetindo. Ensinamento. Repete, até que uma hora enche o saco, vou pôr isso em prática, eu não aguento mais escutar isso aí na minha vida. Aí fica melhor, né? Aí vai passar para os outros também o que ele aprendeu. Então é por isso que a gente precisa falar muito na cabeça dos outros, né? Então, essa lembrança de vidas passadas, vai chegar o momento que a gente vai lembrar, aqui mesmo. Sabe de que forma? Quando a gente sair desse controle que todos nós estamos submetidos a ele. E para sair desse controle é preciso que a gente eleve a frequência. Quando você elevar a sua frequência, que você conseguir vibrar de quinta dimensão para cima, não descer mais, gradativamente a sua lembrança vão vindo tudo, porque você sai do controle da matriz que ainda existe, essa matriz de controle, que todo mundo está submetido.
o véu do esquecimento vai deixar de existir. Porque a roda de Sansara já acabou. Sabia disso? Que a roda de Sansara já não existe mais? Ninguém nem sabe muito o que é roda de Sansara, né? Pois é, roda de Sansara significa que a gente tem dívidas kármicas adquiridas, ó, eu não sabe nem de quando iniciou, mas tem. Uns têm muita, outros têm muito mais ainda, outros têm mais ainda, pouca gente que tem pouca dívida, mas tem. E o que acontece, roda de Sansara? Que a gente vai encarnando para quitar débito. Aí você quita um pouquinho de débito na encarnação, você adquire mais. Aí o que acontece? Ficou a mesma coisa. Você quitou 10%, mas adquiriu mais 15%, continua, na próxima encarnação. Aí você vive eternamente num loop que não acaba nunca. Encarna para quitar débito. Quita um pouco e adquire mais. Quita mais um pouco, adquire um pouco mais. Às vezes nem quita nada, mas adquire outros. Aí você fica numa roda de Sansara interminável. Isso aí é um loop. Isso a gente só sai disso aí quando você consegue quitar seu débito e não contrair mais nenhum. Aí quitou os débitos, não contraiu mais nenhum. Aí você já saiu da roda de Sansara. Aí as encarnações, você continua encarnando, mas não para quitar débito. Você continua encarnando para trabalhar as provas, para crescer, para evoluir. Então a roda de Sansara já não existe mais no planeta, porque aqueles que têm débito estão aqui encarnando. Se ele não quitar os débitos dele, ele pode até, se ele não contrair débito e não quitar tudo, não tem problema não. Ele não vai encarnar ainda para quitar o resto. Mas é porque ele não contraiu o débito. Porque se ele contrair débito, sinto muito, mas não dá tempo mais. Então é preciso a gente quitar os débitos e não contrair nenhum. E como é que faz para ele não contrair débito? Se a gente ficar com os nossos mazelas aqui à solta, a gente vai contrair débito sem saber. Se ele continua orgulhoso, continua egoísta, continua maledicente, continua soberbo, continua prepotente, continua arrogante, a gente vai acabar contraindo débito sem saber que está contraindo o débito. Por que a espiritualidade insiste na reforma íntima? Para que a gente deixe de contrair débito. Porque mesmo que a gente não consiga quitar os nossos débitos todos, que seja na dor, que seja no amor, mas você está esforçando, está progredindo, está melhorando, está arrancando as suas mazelas, então você merece uma segunda chance para uma nova encarnação, para você quitar o resto. Porque se você contrair mais débito numa encarnação, aí você vai embora, não tem jeito. Mesmo que você não é tão ruim, mesmo que você não é tão trevoso, mas precisa ir embora. Porque aqui não tem mais, não tem roda de Sansara mais, como é que faz? Contraiu o débito, acabou. Então a gente tem que ter um cuidado danado para não adquirir dívida kármica. O máximo possível é conseguir limpar as suas dívidas, trabalhando especialmente o amor. E no que a gente mais tem possibilidade de trabalhar essas dívidas no amor? Qual que é a melhor moeda para quitar esse débito? Mediunidade. É a fraternidade, claro, mas a mediunidade é a melhor moeda de troca para quitar débito. Mediunidade, mas assim, que é a mediunidade amorosa, não é que é a mediunidade egoísta, não. Aquela mediunidade ambiciosa, não. Ambiciosa de ganhar dinheiro, de ficar famoso, de aparecer. Então, é aquela mediunidade de ajudar mesmo, sem o interesse. Aí você paga seus débitos com pouco esforço. Pouco esforço assim, sem problemas de doença, sem muito esforço assim, porque a mediunidade bem trabalhada, bem equilibradinha, não esforça muita gente não. Lógico que tem um custo, né? Mas o benefício é muito alto por pouco custo trabalhar a mediunidade. Então a espiritualidade sempre dá oportunidade para a gente trabalhar como um médium, mas a grande maioria despreza essa grande oportunidade, essa moeda riquíssima de troca para quitar débito. Né? Débito nosso, ajudar o próximo. Não é para ajudar, é a gente. É a gente que é o grande beneficiado em tudo. Agora, se a gente tem uma ilusão que a gente está vindo aqui como médico só para ajudar os outros, você acaba não se ajudando. Porque você está querendo aparecer com a sua mediunidade. Você tem que ter consciência que a mediunidade é para você, para ser autocura. Aí, lógico, você vai ajudar os outros. Mas você também vai adquirir... Oi? Se alguém perguntar assim, mas eu não sou médico. Então, mas se a pessoa... Eu não sou médico, né? Uhum. Mas a pessoa fala assim, mas eu não sou médico. Então, a pessoa que fala que eu não sou médium é porque não estuda mediunidade, porque não existe quem não é médium nesse planeta. Todo mundo não tem intuição? Então, todo mundo não tem inspiração em alguma hora? Então, todo mundo é médium.
A diferença é só a ostensividade de uns para com os outros, mas todo mundo é médio. E outra, a mediunidade não é trabalhada só aqui, não. A mediunidade é trabalhada 24 horas por dia. A gente é médio 24 horas por dia, não é só aqui, não. Aqui a gente é médio, sim. É que a gente está nativo aqui, está trabalhando nativa. Mas a gente é muito mais médio lá fora, na casa da gente, do que aqui dentro. Lá fora a gente é médio sem perceber que é médio. Em qualquer lugar que a gente estiver, você é médio, está sendo atuado. Mesmo que você não saiba disso. Não sabe porque não estuda, porque se estudar sabe. Toda pessoa que é estudioso, que ele tem conhecimento, ele sabe que está sendo atuado em qualquer situação na vida dele. Ele pode estar num boteco tomando a cerveja. Ele sabe que ali você pode estar sendo usado como um canal mediúnico para falar alguma coisa de importante. Em qualquer lugar que você estiver. Você pode estar numa maior bagunça, numa churrascada, você está sendo médio ali. Porque você está sendo assistido, está sendo acompanhado pelos seus parceiros de trabalho. Porque as parcerias de encarnação, elas vivem conosco 24 horas por dia, nossos parceiros. Ninguém encarna sozinho para trabalhar. Nosso processo de encarnado, para trabalhar a mediunidade, seja ostensiva ou não seja ostensiva, não importa. Todo mundo tem seus parceiros, todo mundo, não tem ninguém desacompanhado aqui. Todo mundo que está aqui está com a sua turminha, todo. Seja aqueles cobradores, ou seja aqueles parceiros, para trabalhar junto com você, não importa de que forma, mas trabalha. Vai, a Daniela quer perguntar. Não, e dormir. Hã? Trabalha também. Trabalha também. Sim. Trabalha dobrado. Dobrado. É dobrado. Não vem pro paciente. Trabalha também. Comenta com eles o nosso Tiago, que nós dois estamos conversando. Ah, ontem ela me ligou e nós começamos a conversar, né? E as nossas conversas são conversa interessante, né? Ela não conversa muita abobrinha, não. De vez em quando ele fala umas abobrinhas, mas aquelas abobrinhas saudáveis, né? E nós conversando, Abóbora orgânica. e foi uma conversa bem longa, né? Porque as nossas conversas assim não é muito curtinha, não. Não, Foi, mais de hora. não, mais de hora não. 1h e 59 minutos. Mas quando a nossa conversa estava mais ou menos, eu não sabe, mas eu calculei, já fazia mais ou menos 1 hora que estava conversando no celular, lá na casa dela ou lá em casa, né? Aí eu recebi uma intuição muito forte, né? Me deu uma emoção, que eu até chorei de emoção, assim. Aí eu falei para ela, a hora que eu consegui falar, né? Eu falei para ela, olha, a nossa conversa aqui, ó, está tendo uma assistência mais gigante, mas é muito, centenas, às vezes até milhares de espíritos estão assistindo que nós estamos conversando aqui. E ela não tinha percebido ainda, né? Aí na hora ela percebeu assim, ela falou, nossa, agora que eu estou vendo, eu até emocionei agora, Eurico Bolsonaro. Estava com um colegiado de seres aqui, aqui, junto com nós, né? Porque não tem dimensão de distância, né? Assistindo a nossa conversa. Aí ele conversou com ela, o que te falou? Dois professores. Professor. Porque assim, a gente, às vezes, eu tenho desdobramentos. E muitas vezes eu tenho, como ele é o nosso presidente, né? Muitas vezes eu ligo para ele, ó, tô vendo isso, e a gente tem que, né, fazer isso. Então, assim, muitas vezes eu ligo. E no que eu liguei, a gente foi conversando, apontando algumas coisas, né, comentando algumas coisas, e de estudo também, sabe? E ele sentiu, e eu não tinha visto. Aí eu já olhei assim, aí eu riu pra mim, né? Aí eu vi ele, nossa, realmente, ele está aqui com o colegiado, né? Porque ele traz, né, isso aqui também para estudos. Então, olha a importância. Isso não é privilégio nosso, não, gente, de qualquer um. Por isso que olha a importância. Por isso que eu falei que é 24 horas por dia a mediunidade. Entendeu? Um diálogo edificante, entendeu? Porque assim, a gente serve de exemplo para os outros também, né? Então, assim, um diálogo é muito importante quando ele tem um nível, né, mais assim, de estudo, né, um nível mais acentuado. Então, é importante. É como ele disse, são os companheiros, né? Se você já tem os outros tipos de diálogo, você vai ter outros tipos de companheiro, né? Então, eles não desperdiçam, não. Igual essa conversa, né, uma conversinha chula, vai estar assim também, de espírito que gosta daquilo também. Então, está em sintonia direto. Por isso que a gente tem que ter boas conversas, né? Para atrair bons espíritos.